Estamos chegando, né, Gurupi? Estamos chegando para 11 cidades, programa Fala a Verdade, hoje com 2 convidados. O programa é transmitido pela NET, pela Cabo NET, ao vivo para 11 cidades. Está aqui ao meu lado o Dr. Edu Éder, Dr. Éder de Carvalho. Dr. Éder de Carvalho, né? Boa tarde, seja bem-vindo, doutor, advogado especializado em lei eleitoral, campanha eleitoral. Nós vamos ter um tema muito legal aqui hoje. Seja bem-vindo, viu? Obrigado, Denis, pelo convite, por poder participar aí, tentar esclarecer, né, essas mudanças, as inovações que estão por vir aí com essa mini reforma, vamos dizer assim. Né? Muito obrigado pelo convite, pelo prestígio que você está dando para a gente, você e o Grupinho. Nós vamos ter uma excelente entrevista hoje com o senhor e com o doutor Edgar aqui, que é secretário adjunto de esporte da Prefeitura de Osasco e também vice-presidente do PTB. Edgar Ribel. Ribel, boa tarde, seja bem-vindo, Edgar. Boa tarde, Nilson, agradeço Nilson Grupi pelo convite, é um prazer estar aqui nesse programa, ao lado do Dr. Edu, que é um colega, já nos conhecemos já há algum tempo aí nos corredores dos fóruns da vida, e conversar sobre as questões eleitorais é uma coisa que me agrada muito, a gente que milita na política já há um bom tempo, e essa mini reforma aí que está gerando todos os questionamentos aí é bacana, é um momento que a gente está vivendo que há muitos anos já se pleiteava uma reforma política, e a gente aí, pelo menos não é talvez aquela pedida e solicitada há muitos anos, mas já é um grande passo que eu vejo essa mini reforma. Tá certo. Se você quer participar do programa e mandar perguntas para os nossos convidados, o nosso WhatsApp é 958935075. Está aparecendo aí na tela, você anota com a caneta e depois você liga para nós. 958935075. Gurupi, boa tarde também, né? Você muito boa tarde, parceiro Nilson. de sextas-feiras aqui. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Eu acho que vamos ter uma tarde muito agradável hoje. Um tema que é meio... a população muitas vezes não quer discutir, mas que é muito importante para o país, que é a questão das eleições, uma questão tão democrática que é para o ser humano, para o nosso eleitor. E vamos com a primeira pergunta, Edu. Eu acho que é muito importante... Acho que teu microfone está desligado, é isso? O microfone do Gurupi está desligado? Bom. Então, enquanto o Gurupi acerta o microfone aí, eu já vou perguntar para o doutor Edu. Doutor Edu, essa semana nós tivemos pelo Supremo uma medida extrema aí, que eu considerei muito extrema, que eu acho que até válida, que é justamente o financiamento de campanha por empresa, por empresários. Como que fica isso agora, daqui para frente? Essa decisão foi tomada numa ação direta de constitucionalidade, né, que foi proposta pela OAB, que já sempre brigou pelo fim das doações das pessoas jurídicas, né, pelo fim de doação de CNPJ, que falavam, né? E já vinha se arrastando, o processo estava com o ministro Gilmar Mendes para apresentar um voto vista, né? E acabou entrando aí na pauta do Supremo essa semana e votou de arrastão aí, né? Acabou entrando e votando realmente, finalizando o processo. E foi pelo fim, pela inconstitucionalidade da doação de pessoas jurídicas. Então, já está valendo, né? A proclamação do resultado do Supremo já está valendo, então não pode mais haver doação de pessoa jurídica. A despeito de que está vindo aí essa reforma, né, que está para ser sancionada pela presidente, que foi encaminhado pela Câmara, naquele projeto de lei da reforma, está com a presidente já para sancionar ou não, e lá previa a doação tanto de pessoa física como de pessoa jurídica. Acredito que agora, com essa decisão do Supremo, a assessoria jurídica da presidente vai indicar a inconstitucionalidade desses artigos, desse projeto de lei, né? E eles serão vetados e, com isso, certamente não teremos a doação de pessoas jurídicas para as próximas eleições. Antes dessa decisão, como era feito? Tinha algum limite para fazer a doação? O empresário ia até tinha um teto para fazer a doação ou não existia teto? Não. Agora vai ter teto? Não. É que assim... antes tinha o teto tanto da pessoa jurídica como da pessoa física, os 2% do faturamento bruto do ano anterior à da eleição. Agora está proibido, quer dizer, não tem teto para a pessoa jurídica, está proibida a doação. A empresa não pode doar mais. CNPJ não pode mais doar. CNPJ não pode doar. Para partido, para candidato. O proprietário da empresa pode, o CNPJ se ele doar com o CPF, pode. Aí quanto ele pode doar? 10%, quer dizer... 2%? Está na reforma para ser sancionada. Se for sancionada pelo presidente essa alteração, então ele vai poder doar 10%
do rendimento total dele do ano anterior da eleição, a pessoa física. Quer dizer, então ele vai ter que doar o que ele Até- ganhou no ano de 2015, Supondo, para a eleição de for candidato em 2016. 2016, Se a do que ele presidente lucrou. sancionar do jeito que foi da Câmara, ele vai poder doar até 10% do que ele ganhou em E 2015. como é comprovado esse dinheiro que ele ganhou? Só pela A declaração Receita de imposto de Federal. renda? A Receita Federal Receita- que faz se ele essa declarou na Receita Tanto Federal é, que vale. Tanto é que quando tem a prestação de contas, né, Edgar, é um grande problema isso daí, que a gente, que nem agora, está nessa análise das contas do ano passado de deputado, o Ministério Público está fazendo essa análise. Então tem um monte de gente aí que está sendo processado por excesso de doação. Porque agora que eles fazem a análise, faz o batimento. Porque Quando faz o cruzamento. Cruzamento. Então, quando fecha as prestações de contas, o sistema é automático. O sistema comunica à Receita Federal todas as pessoas que fizeram doação. A Receita Federal vai lá na base de dados dela e vê aqueles que extrapolaram o limite. Quem extrapolou o limite, ela comunica ao Ministério Público. Olha, o CPF tal declarou para a gente que ganhou só 100 mil reais, mas doou 20 mil reais. Então não pode. Né? E aí comunica o Ministério Público propõe uma ação por excesso de doação para aplicar uma multa. Então, não tem como fugir, não existe uma fiscalização específica disso, é automático, é que nem o imposto de renda, Ô, declarou, doutor Edu, vai. Deixa eu fazer uma pergunta no seguinte caso. Todo mundo está achando que isso é uma maravilha o que foi aprovado no Supremo. Porém, o maior problema é a questão do Caixa 2. Como é que fica a questão do Caixa 2 com essa lei? Vê bem, o Caixa 2, que nós podemos entender que não existe, não pode existir Caixa 2. Então não tem nada que regulamenta o Caixa 2. Como vai regulamentar a Caixa 2? Não existe. É, coisa Se- Mas a pode lei ser não- um centavo, pode ser 1 milhão. Se tiver Caixa 2, é bastidores, é coisa que não aparece, não, Não tem pode jeito. aparecer, né? Mas Então, isso teria daí- alguma penalidade na utilização do Caixa 2? Ah, Nem mesmo que sempre tem até existiu, hoje, né? isso não mudou. É o caso da Lava Jato, crime, né? Até crime. É o caso das denúncias do Lava Jato. Abuso de né? poder, se ficar caracterizado que houve Caixa 2, abuso de poder econômico, né? Com até cassação do mandato? Cassação, tranquilo, processo crime, pena alta. O doutor Edgar, você é vice-presidente do PTB aqui de Osasco, já foi presidente do PHS aqui de Osasco, tem uma experiência em partidos aí. Melhora ou piora para o partido isso? Eu acho que melhora. Melhora. Eu acho que a gente vive um momento no país que eu acho que o clamor público vai fazer com que o partido passe a trabalhar dessa forma, e eu acho que a tendência é a imagem dos partidos políticos começarem a melhorar, porque vai reduzir, eu acho, o custo das campanhas, que é um clamor já de alguns anos, e que desse novo formato, com a doação somente de pessoa física, os volumes, ao meu entendimento, vai ser menor. Você não vai ver campanhas com tantas estruturas que nós vimos até então com as doações das empresas. Então, eu acho que fica uma campanha mais igual, até para o candidato que muitas vezes não tem tantos apoios financeiros, não tem tanto recurso. Então, eu acho que vai deixar ela um pouco mais próximo da questão da igualdade. As campanhas mesmo. vão ficar mais pobres agora, então, doutor Edu. Seja até pelas Pela doações. lógica, né? Pela Pela lógica. lógica. Seja Não. pelas doações, seja pelas modificações, né? Que nós já tivemos uma alteração, que eles chamaram da mini-reforma eleitoral, que foi em dezembro de 2013, que não valeu para a eleição de 2014. Então, essa mini-reforma que já aconteceu em dezembro de 2013, vai ser aplicada, a primeira vez que vai ser aplicada agora. E ela alterou bastante a propaganda eleitoral, diminuiu bastante a propaganda eleitoral. Então, já diminuiu o gasto de campanha dos candidatos. O tempo agora... E agora, com essa outra mini-reforma que está vindo aí, que foi para sanção, também mexeu nas questões relativas à propaganda, para diminuir o custo. Os deputados tiveram sempre a intenção de diminuir o custo da campanha, né? Então, diminuiu o prazo, diminuiu a forma de propaganda, o Tempo que de pode TV é fazer. menor. Tempo de TV é menor. Então, isso proibiu alguns efeitos, né, na propaganda de TV, então, que era o que encarecia, né, aquelas trucagens, aqueles efeitos bonitos e tal, não pode mais. Então, quer dizer, eles acham que isso vai diminuir muito o custo de campanha. Deixa eu vender meu peixe aqui. Trabalho no jornal Correio Paulista, está aqui minha coluna. Os interessados que querem entender um pouco mais dos bastidores da política, toda semana eu estou dando umas novidades aqui. E está aqui a minha coluna em off do Correio Paulista e está em quase todas as bancas de Osasco, da região. Vai lá, pega o jornal, é gratuito. Leia todo o jornal, porque esse jornal é muito bom e maravilhoso. E sempre tem furo. Qual o furo dessa semana? O furo dessa semana não é bem o furo, né? É um comentário que já estava geral aí, que é a saída do ex-vereador Rubinho, né? Que é o chefe de gabinete do prefeito Lapas, do PT. Está saindo do PT, está indo para outro partido aí.
Questão do partido, doutor Edgar. Nós temos no país 32 partidos, mas a conta já aumentou, agora são 33. Foi recentemente, essa semana, a criação do Partido Novo. Como é que você, como vice-presidente, acredita? Quanto mais, melhor, ou você acha que não é o ideal? Eu acho que a liberdade do pensamento, né, do indivíduo, eu acho que não que eu acredite que quanto mais partidos seja melhor, mas eu acho que como existe a divergência política e a liberdade de pensamento, eu acho que a criação de partido é um novo entendimento político que o país é natural ter. Tem países aí que tem diversos partidos, tem muito mais do que 33. Então eu acho normal. Claro que a gente agora tem uma nova regra para a criação de partidos que dificulta mais. Eu acho que naturalmente o volume de aumento, de crescimento de partidos, eu acho que vai dar uma cessada, mas eu acho que ainda fica livre a possibilidade de grupos se organizarem e defender uma bandeira. Eu acho isso importante e para a democracia eu acho muito importante. Ô Nilson, muita gente já está ligando aqui no WhatsApp 95893-5075. Eu acho que é uma pergunta aqui para os nossos dois convidados. O Reinaldo, que tem um final do telefone 1497. Ele quer saber, haverá mais transparência dos partidos em suas campanhas ou não, doutor? Bom, pela reforma que está vindo, o partido, quem receber doação, tem um prazo, se não me engano, de 72 horas para disponibilizar no site, ou lá no site da prestação de contas, essa doação de quem ele recebeu. Né? Antigamente tinha os prazos, né? Tinha as etapas, vai ter uma parcial dia tal, vai ter a final dia tal. Então você só ia ter acesso quando tivesse essas parciais. Agora não, agora, se não me engano, o prazo é de 72 horas, vai ter que dar disponibilizado lá o que ele recebeu naquelas 72 horas. Né? Então, é uma transparência. Aliado ao fato de que vai obrigar os candidatos a correr atrás das pessoas físicas, né? Dos eleitores para fazer doação. Né? Então isso daí, porque, por exemplo, se uma empresa doasse para ele 10 mil reais, agora ele vai precisar de 10 eleitores para doar R$1.000 cada um. Né? Então isso daí eu acho que vai aumentar o contato dele e a briga dele atrás de recurso para a campanha. Mesmo porque é que a gente fala disso daí, mas sempre voltando o nosso foco para a eleição municipal, que é o que interessa aqui. Porque o nacional, estadual, a arrecadação é de outra maneira, os comitês, eles usam os fundos partidários e tal. Municipal, o Edgar é presidente de partido, eu já fui presidente de partido, sabe como que é, não recebe esse fundo partidário. Não repassa. As estaduais a nacional e as estaduais não repassam para os diretórios municipais essa questão do fundo partidário. Pouquíssimos partidos, 1 ou 2 partidos só, que ajuda o candidato numa eleição com dinheiro do fundo partidário. O caso do PTB, nós vemos, está sendo veiculado na TV, que o PTB, dessa vez, modifica e todo o material de campanha que vai ser utilizado, o próprio PTB que vai confeccionar, claro que não vai bancar o material, mas vai fazer a arte, quer dizer, o candidato vai ter um amparo da mídia que é dentro do próprio PTB. É isso mesmo? Estrutura do partido, né? O nosso presidente estadual, deputado Campos Machado. Tem se reunido com a direção estadual para dar o direcionamento para as municipais. Então a gente aqui de Osasco está aguardando uma reunião para ele estar passando todas essas novidades no que se refere a esse novo formato que de fato está sendo criado dentro do PTB. Tem mais alguma pergunta aí? Uma pergunta do Maurício Campos, final do telefone 9746. Maurício, um grande abraço, obrigado pela pergunta aí, prestígio do programa, valeu. E o objetivo dele é saber, com a proibição da doação de pessoas judiciais, ou jurídicas, melhor dizendo, o senhor acredita que as campanhas serão menos caras, honorosas? Como é que serão isso? Na teoria, é o que dá para se entender que sim. Né? Como o doutor Edu comentou, deu um exemplo de a empresa que doava R$10.000, vai ter que ir atrás de 10 pessoas. Né? Claro, vai depender da renda da pessoa, mas subentende, né? A renda da pessoa física é menor, muito menor do que uma empresa. Agora, uma coisa até que eu queria, baseado na outra pergunta, até deixar um alerta, e o doutor Edu sabe que é um problema isso, principalmente agora com somente pessoa física vai poder doar, que é a pessoa que doa. Porque a pessoa que doa, muitas vezes, ela não tem o conhecimento de que ela tem esse limite. E ela, às vezes, para ajudar um candidato que ela gosta, tudo, ela faz a doação e não se preocupa em verificar na declaração do imposto de renda dela qual a limitação dela. E depois
nós advogados somos procurados aí para estar defendendo a pessoa num processo eleitoral, uma vez que a pessoa doou, às vezes na boa fé, querendo ajudar aquele candidato, mas ela não estava autorizada a doar aquele valor, ela tinha um limite. Doutor Edu, por favor. Só falando nisso, aliado ao fato de que houve a proibição das pessoas jurídicas, mas aumentou o percentual das pessoas físicas, a tendência é que as campanhas fiquem mais baratas, porque também já houve uma limitação nessa nova reforma que está por vir aí, se for sancionada, houve uma limitação já no gasto de campanha. Não é mais o gasto que o candidato estipula, o gasto vai ser baseado naquilo, 70% do que foi gasto na última eleição. Então já começa por aí a limitação, né? E fora isso, a reforma de 2013 também já limitou os valores. Olha, vai poder gastar só 10% com funcionário, com alimentação de funcionário, vai poder gastar 20% com aluguel de veículo, locação de veículo. Você vai poder contratar, tem um número agora, levando em conta o número de eleitores da cidade, o número de pessoas, de cabos eleitorais que você vai poder pagar. Então isso tende, uma campanha que nem Osasco... Para diminuir a questão... Que não, né? Mas em cidades, a campanha nacional, tal, isso vai ter um impacto muito grande, vai limitar muito. Deixa eu entender. 70% da última eleição que o candidato participou. Do maior valor, que nem, por exemplo, para Osasco, eu não fiz o batimento ainda, ia até ver para poder falar. Maior valor gasto. Maior valor gasto entre os candidatos para prefeito, por exemplo. Para prefeito, né? Maior valor gasto. Então ele vai gastar 70%. Supondo-se aí que a campanha do Lapa ficou 10 milhões... Ia para 7 milhões hoje. 7 milhões. E o vereador, metade desse valor. Agora, tudo bem. A empresa não pode doar, só a pessoa jurídica. E o próprio candidato pode doar quanto para a campanha dele? Até o valor que... Ele pode bancar sozinho a campanha? Pode, que seria o ideal. Então, usar recursos próprios. Por exemplo, se ele tiver para vereador, você vai poder gastar até 2 milhões. Se ele tiver 2 milhões... Ele pode bancar sozinho, não pegar dinheiro de ninguém. Se for recurso próprio... Mas seria o ideal. A lei tem por objetivo exatamente tentar que faça uma eleição que todos tenham o mesmo direito e tal. Quando libera exatamente para o candidato gastar o que ele quiser, não tem essa disparidade, doutor? Mas aí, por exemplo, ele não tem o limite da doação da mesma maneira? Então, por exemplo, ele vai gastar, supondo que pode gastar uma campanha 100 mil reais. Se ele tem 100 mil reais, ele gasta 100 mil reais. Se ele não tem os 100 mil reais, ele vai atrás dos 100 mil reais para gastar 100 mil reais. Quer dizer... Tem um limite do que ele vai poder gastar. Deixa eu fazer outra pergunta. Ele falou do Caixa 2, eu vou voltar ao assunto do Caixa 2. A pessoa, o político recebe uma verba do Caixa 2. Essa verba, para ser disponibilizada para a campanha, vai ter que ser justificada lá na frente. Ou tem alguma coisa de maquiar isso, ou de esconder essa verba e gastar em algo que não vai ser declarado para a Receita Federal? É o risco que ele corre, é o risco que o candidato corre. Porque se ele gastar um dinheiro que não aparecer na prestação de contas dele, por exemplo, o que a gente fala assim, né, em hipótese. Olha, eu vou, na minha campanha, eu vou fazer 1000 placas, mas só vou declarar que fiz 100. É isso que eu ia perguntar. Então, 900 placas eu vou pagar com dinheiro que não vai transitar pela prestação de contas. É o risco que ele está correndo. Alguém pode... Porque se a Justiça Eleitoral ou alguém fizer a denúncia, né, ou qualquer candidato, na hora da prestação de contas, falar, olha aqui, ó, ele declarou 100 placas, mas está aqui, ó, essa empresa confeccionou. É comum. Tem gente que se perde, porque na Justiça Eleitoral, depois que acaba a eleição, e mesmo naquele período da prestação de contas, o tribunal intima as empresas para falar, olha, me fala, o jornal é comum, ó, Página 0, me informe os candidatos que fizeram propaganda no seu jornal e quanto custou. Aí fica lá na base de dados. Não é obrigado a ir no jornal o valor do Tudo bem, mas então, mas o TRE pede para o jornal mandar para o TRE a relação. Aí o TRE deixa isso daí lá num arquivo. Quando vai a prestação de contas dos candidatos, o TRE casa para saber se o candidato declarou. Se bateu. Se declarou aquilo que o jornal falou para o TRE. Quer dizer... E é comum dar problema. Então, voltando ao Caixa 2. Pode haver o Caixa 2, mas não é aquelas quantias vultuosas que a gente sabe que as denúncias tem que ser valores pequenos. É um risco que o candidato senão acaba dando... Isso aí dá cassação do candidato? Dá processo crime, isso daí. A pena é bem alta, dá processo crime, dá abuso de poder econômico, dá inelegibilidade, dá improbidade, dependendo de onde vem o dinheiro, se é de uma fonte vedada, alguma coisa. Vai moralizar realmente isso? Tomara que sim, né? Tudo é feito para transparência. Isso em 2017.
Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em seguida. Hoje estamos entrevistando aqui o doutor Éder Carvalho. Do Éder, né? Carvalho, especializado em campanhas eleitoral, lei eleitoral, e o vice-presidente do PTB, Edgar Ibel. Vamos lá, voltamos em seguida. Fala a Verdade, de volta nessa sexta-feira, ao vivo para 11 cidades, hoje com 2 convidados, do Éder de Carvalho e Edgar Ribel. Eu fico preocupado com o teu sobrenome e acabo esquecendo o primeiro. Edgar Ribel, vice-presidente do PTB. Para os dois, o que muda, o que fica e o que muda nessa mini reforma eleitoral, quais os tópicos importantes que está mudando, doutor? Bom, o que eu acho que é importante... alguns aspectos técnicos, né, que vai facilitar a campanha daqueles candidatos pequenininhos, que é questão de prestação de contas. Então, o candidato que arrecadou até R$20 mil vai ter uma facilidade para prestar contas, tal, que antes era muito difícil, todo mundo era tratado igualmente, então isso daí ajudou bastante, né? A questão do prazo de campanha, que diminuiu, né? Prazo de propaganda de rádio e televisão, são só 35 dias. Prazo de escolha de candidato era junho, passou para de 20 de julho a 5 de agosto. Então a campanha vai começar mais tarde, pode começar depois de 5 de agosto, quando tiver registro deferido e abertura de conta, né? Diminuiu bastante, vai diminuir muito a poluição visual da cidade, porque aquelas placas, aqueles negócios todos, não vai poder mais cavalete. Isso daí não vai ter mais cavalete? Não. Nas praças? Na rua só vai poder ter carro de som, né? E vai poder ter mesas para distribuir material, folheto, propaganda por meio de uma mesinha lá. Pode pôr uma mesinha. Mas não precisa ter mesinha. Pode, mas se precisar de uma mesinha, a única coisa que pode ter é mesa. E bandeiras na rua. Essas bandeiras de semáforo vai continuar. Isso pode ter, bandeira. Nas casas, vai poder ter placa numa dimensão de meio metro quadrado. Então já diminuiu bastante. Aquela de 4 meio metro quadrado meio metro quadrado é 25 por 20. É 50 por 50, né? Meio metro quadrado. Aquela plaquinha, a família tal apoia. Acabou. Tradicional. Acabou. O senhor falou do calendário eleitoral. Antigamente tinha um prazo do dia 10 até o dia 30 para as convenções. Nesse caso, estica um pouco mais o prazo? Não. Passou de 20 de julho para 5 de agosto. E o registro é até 15 de agosto. Então você diminuiu também o tempo das realizações das convenções? Sim. Passou para mais para frente, né? Para 20 de julho a 5 de agosto. Diminuiu o prazo e o registro até 15 de agosto. Aí só depois desse período que você pode realmente... Você só pode fazer campanha depois que você tiver feito o pedido de registro e aberto a conta... O CNPJ, o tradicional... CNPJ, porque pressupõe o seguinte, ninguém pode fazer campanha sem ter arrecadado algum recurso. Tá certo? Você pode falar que é candidato, porque você não está gastando nada. Eu sou candidato tal. Mas como você vai fazer campanha... vou distribuir folheto. Como você vai distribuir folheto se você não tem o CNPJ? A esposa do candidato pode fazer a doação total da campanha para o marido? Não. Tem que ser só ele. Só ele. Edgar, o que você está achando dessas mudanças? Você, como vice-presidente do partido, já foi presidente do PHS. Sim. Essa questão da diminuição de 45 dias eu acho essencial. Reduz drasticamente a despesa de uma campanha política. E a única coisa que eu observo aí referente às convenções, que até o Grupo questionou, que a questão que diminuiu, era em junho e passou para julho. Eu defenderia que a manutenção para junho, uma vez que a gente tem uma dificuldade, eu digo nós advogados que acompanham os registros de candidatura de candidato, que muitas vezes o registro não é julgado antes da eleição. Então você tem aquela questão do candidato ficar sob júdice, muitas vezes, com pedido de impugnação, em que o prazo que era 3 meses, a campanha, não dava tempo do judiciário julgar aquele registro. E aí acabava que os votos ficavam em lista separada, sob júdice, enfim. Com essa diminuição, eu acredito que esse problema ainda vai aumentar, né, porque os candidatos com esse tipo de problema ainda não terão seus registros julgados, né? Por isso que eu entenderia que os registros e as convenções mantivessem em junho para poder, esse período pré-campanha, pudesse só ser para apreciar mesmo
os processos de registro de candidato. Doutor, o senhor uma acha questão que... importante também, tá. Nelson, que passou, que você falou de coisa interessante, né? Eu acho que tem uma coisa muito interessante que o pessoal, os telespectadores vão entender bem o que aconteceu, essa mudança e como que nós vivenciaríamos essa mudança se ela existisse na última eleição. Agora, não tem mais aquela questão de ter uma nova você diplomar o segundo colocado. O primeiro colocado foi impugnado. Mudou. Então agora, se o primeiro colocado foi impugnado, não importa se ele teve mais que 50% dos votos válidos, menos que 50% dos votos, não importa. O primeiro colocado foi impugnado, tem que ter nova eleição. Então, se estivesse valendo na última eleição, o Lapas não teria sido diplomado. O caso de Osasco isso no caso para a majoritária. Para a majoritária. A majoritária agora é automático. Foi impugnado, nova eleição. Nova eleição. Acabou os 50% mais se um mais voto. Votos válidos, votos excelente, hein? E até 6 meses antes do término do mandato, eleição direta. Se for impugnado depois de 6 meses do término do mandato, é eleição indireta. Né? Eleição indireta? Indireta. Aí a Câmara que escolhe o prefeito, que elege o prefeito. Quer dizer, se for um ano e meio depois... Não. Até 6 meses tem que ter eleição. Sim, mas passou de 6 meses... Passou de 6 meses, é eleição indireta. Outra mudança importante... Eu acho um erro, né? Transferir a responsabilidade que é do povo para... Mas eu acho que é porque não dá tempo, né? Por causa dos prazos eleitorais, prazos de campanha, no mínimo, esse processo de uma nova eleição dá 90 dias, no mínimo. Observando todos os prazos eleitorais, todos os prazos das leis eleitorais. Então, no mínimo 90 dias. Então, por isso que já fizeram, né? Na prática está acontecendo em Cajamar, né? Já... Até agora o prefeito lá não assumiu, é sempre presidente da Câmara. Né? É que lá teve várias nuances, né? Que não foi bem até pela Justiça Eleitoral que ficou essa confusão, foi própria Justiça Local, lei, numa ação de improbidade, numa outra coisa, entendeu? Que acabou tirando, não tinha bem a ver com a Justiça Eleitoral. Como é que o senhor vê, quase 4 anos, a população de Cajamar elege um prefeito e nesse período todo a prefeitura está sendo administrada só por presidentes de Câmara. Então, é o que aconteceu em Santana de Parnaíba e agora efetivou lá o Elvis. Efetivou, né? São os problemas da lei, né? Isso aí não mudou nada. Ainda bem que tem isso. Na reforma eleitoral não mudou nada isso, essa condição. Continua do mesmo jeito. O prefeito se ausenta, interino é o presidente da Câmara. Não, isso não mudou nada. O que mudou foi o seguinte, que agora o candidato não precisa ficar correndo atrás de liminar para poder ficar no cargo. Nessa reforma já fala, ele foi cassado, tem recurso, ele vai continuar no cargo até julgar o recurso. Porque antigamente não era assim, então você tinha que sair correndo atrás de uma liminar para ficar no cargo. Aí empossava um, aí vinha liminar, tirava aquele, voltava o outro. Isso daí gerava um pouco de bagunça. Agora não. Ele foi impugnado, tem recurso, vai continuar no cargo até julgar o recurso. A infidelidade partidária continua. Não pode abandonar o partido para as eleições proporcionais, não pode mudar de partido. Não pode mudar de partido. Só para majoritária. Não pode mudar de partido. Só que, o que aconteceu? Que está na reforma. O prazo de filiação modificou. O domicílio eleitoral continua 1 ano e o prazo de filiação vai ser 6 meses antes da eleição. Então você tem que estar filiado num partido até 6 meses antes da eleição. Que nesse caso seria dia 1 de abril agora. Isso. Hoje é 1 ano. Hoje é 1 ano, então vai passar para 6 meses. Mas o domicílio eleitoral continua. O domicílio eleitoral continua 1 ano. Só que 30 dias antes desse prazo de filiação, então 30 dias antes dos 6 meses, vai ser aberta uma janela, que chamou assim, que é um período que quem tem mandato pode mudar de partido sem incidir na questão da infidelidade. Então, o que não está bem claro ainda, que é aí que vai ter que dar uma interpretação... 30 dias antes? Porque 30 dias antes, então vai abrir de 2 em 2 anos. Né? 30 dias antes do prazo de filiação. De 2 em 2 anos. O que não está claro ainda é se, por exemplo, quem se elegeu vereador agora, se daqui 2 anos ele vai poder mudar, sem incidir na fidelidade. Porque ela fala, para o mandato que concorreu, então alguns entendem que esse daí, para o mandato que concorreu, ele só vai poder mudar na próxima janela de 4 anos. Daquele prazo da outra eleição. Não para a eleição de deputado. Então é isso que está na dúvida que está. Se vai poder mudar de 2 em 2 anos ou se não. Se naquele mandato ele só vai poder mudar uma vez. Mas a certeza é que em 2016 vai poder mudar, então. Não, a certeza se for promulgada a lei. A Dilma promulgando, já vai valer para 2016. Sim, vai valer para 2016. Se ela promulgar até antes do dia 2 aí, tá valendo. Agora, a dúvida é se é de 2 em 2 ou de 4 em 4 anos. Para aqueles que se elegerem agora, né? Por exemplo, você elegeu deputado estadual, aí é só para a próxima de deputado estadual.
a janela. Então, é essa a Essa é a interpretação dúvida. que você vai ter que fazer isso. Gurupi, tem muitas perguntas. Vamos lá. Muita gente já ligando para a gente no WhatsApp 958935075. Ligue, participe, faça como Jorge Luiz ou Jorge Lins, telefone 4169. Ele pergunta para o Edgar. Edgar, como os partidos arrecadam para as campanhas? Aí eu aproveito a pergunta. Hoje nós temos vários partidos de aluguel, se assim podemos dizer, ou não? Na verdade, eu diria o seguinte, os partidos são movidos pela a candidatura majoritária, né? Então, quando se faz a coligação, que a gente, vamos dizer, o eleitor ouve aí aquelas coligações, os nomes das coligações, não é só muitas vezes existe a questão da coligação eleitoral, que é a regra na justiça eleitoral, que você tem que declarar o partido, que você vai apoiar o candidato majoritário, o vice, aquela chapa completa. E dentro dessa coligação existe o apoio financeiro em que os candidatos terão. Então isso é discutido no período eleitoral e sempre quem conduz a dinâmica dessa arrecadação para financiar as campanhas dos candidatos é muitas das vezes o partido que tem o candidato majoritário. Nós temos aqui na cidade de Osasco a história que muitos dos alguns prefeitos, vereadores, não moram na nossa cidade. Isso está acontecendo ou não acontece? Tem uma preocupação por parte dos partidos de saber realmente a questão do domicílio eleitoral? Assim, é que a definição de domicílio eleitoral, antigamente, ela era bem restrita. Domicílio é onde o cara mora e se ele não morar em outro lugar, não vai ter, o domicílio não é esse. Tivemos um problema, um exemplo aí, o Silvinho tentou mudar o domicílio dele de Cajamar para Santana, tal, não conseguiu porque tinha esse entendimento. Aí veio o entendimento e falou, não, domicílio eleitoral não precisa ser onde ele mora, pode ser onde ele tem um escritório, onde ele passa a maior parte do dia. Identificar onde ele fica. Tem problema. Então, exemplo, a pessoa mora no Alphaville, mas tem um consultório em Osasco. O domicílio eleitoral dele pode ser Osasco, não tem problema nenhum. Não tem nenhum consultório, fica o dia inteiro aqui em Osasco. Pode ser, ele pode declarar que o domicílio dele é aqui, a Justiça Eleitoral aceita isso. A Justiça Eleitoral já garante isso para o funcionário público, não é isso? É isso aí. Só que acontece o seguinte, tem algumas leis orgânicas que exigem que o detentor de mandato resida na cidade. Aí não tem nada a ver com a lei eleitoral. Aí é uma questão da lei orgânica do município. Essa indagação é da senhora Marina Souza, final do telefone 1374. Inclusive, Gurupi, o senador Serra tem um projeto que foi aprovado no Senado, mas foi vetado na Câmara, em que ele questiona essa questão do domicílio eleitoral, principalmente nas regiões metropolitanas, que acontece muito isso, né? A pessoa mora numa cidade, trabalha em outra, às vezes o filho estuda, às vezes até numa terceira cidade, quando as cidades muitas vezes são ali divisas próximas, aliás, mora em bairros que são divididos por, muitas vezes, que nem vamos falar aqui próximo aqui, Cotia, Osasco e São Paulo, por exemplo, nós temos ali uma região em que é muito próximo as coisas. Então tem ali, eu conheço pessoas que moram em Cotia, trabalham em Osasco e o filho estuda numa escola que é em São Paulo. Olha o caso. A vida da pessoa gira em torno de 3 municípios e ela tem como domicílio eleitoral muitas vezes é onde ela nasceu e viveu no período da juventude, muitas vezes. Tem uma pergunta para mim aqui, eu gosto de mandar pergunta para mim. O Francisco Amaral tem a opinião da maioria dos brasileiros hoje, vamos ver se vai mudar a lei. Nilson, não importa o que se faça para tentar coibir, sempre haverá o jeitinho brasileiro, sempre. Francisco Amaral, final do telefone, 2231. Eu concordo com você. Nós estamos tão desanimados com essa continuidade de coisas erradas que acontecem nesse país, que a esperança é tão pequena que se resolva, mas eu acredito que agora alguma coisa deve mudar para as eleições de 2016, sim, eu acredito. Mas não vai resolver totalmente, né, doutor Edu? Mas que muda, né? Muda, né? Muda bastante. São todas essas medidas aí, primeiro, tendem a deixar as eleições mais limpas, né? Vamos dizer assim. Essa questão do financiamento, questão de propaganda. Então, isso tudo ajuda. E parece que está tendo um interesse cada vez maior do eleitor, né? Não abandonar isso daí, participar e tal. Então, isso é importante. Da forma que o senhor falou dessa mudança de agora, de restringir as propagandas que antes existiam, os cavaletes, o carro de som está mais restringido,
não pode mais ficar distribuindo panfleto. Pode distribuir panfleto em feira o candidato ou não? Pode. Você pode, né? O candidato pode fazer, né? Pode. O cabo eleitoral também. Pode distribuir. Pode. O que não pode é confeccionar jornal. O candidato pode soltar de casa em casa um jornal? Pode. Pode. Tá. Panfleto. Pode. Mas a restrição... Se for declarado, tudo declarado, não tem problema. A restrição aqui que eu estou falando de tentar igualar a quantidade de verba para cada candidato, vai reduzir bastante aqueles que têm muito, e aquele que tem pouco vai acabar se aproximando do outro. Talvez uma grande diferença ou pequena, mas vai ser menor a diferença. Ô Nilson, eu acho que... justamente valorizar aquele candidato que tem, né, Edgar? Aquela liderança de bairro, que é muito conhecido na cidade, então esse vai levar vantagem. Né? A gente defende que a eleição mesmo é o corpo a corpo. Principalmente Osasco, que é uma cidade em que tem muitos candidatos. Você pega uma eleição de vereador, a gente percebe muitas vezes na sua rua, onde você mora, tem 3 candidatos naquela rua sua, né? É um número de candidatos muito grande, a gente vê nas eleições. E aquela poluição visual que nós vimos, né, de placas, cavaletes, isso tudo é uma crítica que a população faz, que eu acho que é bem positiva essa reforma que foi aprovada, porque vai dar chances, por mais que tenha um candidato que tenha condições financeiras melhores do que o outro, mas com essas limitações acaba deixando a disputa mais igual. Essa reforma eu acho que vai dar oportunidade de ficar bem distante, ou pelo menos distanciar o que é responsabilidade do partido, o que é responsabilidade do candidato. É uma preocupação da senhora Maria Júlia, final do telefone 3136. Questão do Santinho, jogou ali na frente da escola. É responsabilidade. Você acha que dá para essa responsabilidade só do candidato ou também do partido? Eu entendo que é responsabilidade dos dois, né? Do candidato e do partido também, porque eu defendo isso, né, no partido, para todos os candidatos, que eu acho que é necessário que os partidos como um todo façam uma espécie de uma formação para os candidatos, de informativo, fazendo talvez até um curso para os candidatos daquilo que pode e daquilo que não pode, né? Tem muito candidato que às vezes acaba agindo na campanha por desconhecer, né? Acho que pode, que não pode, algumas práticas. Então o partido, eu acho que ele tem a responsabilidade sim, de informar e de estar monitorando as campanhas dos seus candidatos, né? Então eu entendo sim que a responsabilidade também é do partido político. Nessa questão, então, por exemplo, quando tem uma propaganda irregular e existe um processo de propaganda irregular para aplicar uma multa naquele que fez a propaganda irregular, então é citado no processo tanto o partido, como o candidato, como a coligação, quer dizer, todo mundo que aparecer naquela propaganda, né? Foi considerado irregular? Está lá? Vai. Logicamente, numa situação que nem essa que a telespectadora, que esqueci o nome dela, perguntou, deve ser aquele, olha, jogaram lá o papelzinho, aí a pessoa veio, escorregou, agora quero uma indenização, tal, que teve, né, que aconteceu. Então, aí o partido vem e fala, não, mas eu não tenho nada com isso, olha, não foi, eu estou fora, quem jogou foi o candidato e tal. Que na realidade, para fins eleitorais, da propaganda irregular, existe uma solidariedade. Para outro aspecto, talvez o juiz vai ver a questão do Código Civil e tal, mas para fins eleitorais, a propaganda considerada irregular, todo mundo que está na propaganda é solidário. Todo mundo tem uma condenação, foi condenado a 10 mil reais de multa. Vai receber de todo mundo, quer dizer, não é que cada um vai ter que pagar 10 mil reais. Tem uma condenação de 10 mil reais que alguém vai ter que pagar, qualquer um daqueles lá vai ter que pagar. Os comícios continuam, né? Só que é comício sem shows. Mesma coisa, sem show, sem... O show é o próprio candidato. Se for um cantor, ele pode ir lá e cantar, tudo bem, tocar o violão dele, mas não pode contratar ninguém para fazer show, né? Não pode. Tá certo. Não pode. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos em seguida para o terceiro bloco. Fala a Verdade, seu terceiro bloco, o último bloco, hoje entrevistando o Dr. Edu Carvalho e Edgar Riedel. Dr. Edu, advogado especializado em lei eleitoral, campanhas políticas, e o Edgar é vice-presidente do PTB, já foi presidente do PHS, também entende muito de política. Dr. Edu, e os 10%? Aquele efeito tiririca agora parece que vai acabar? Pela nova lei que está vindo, vai exigir que o candidato que foi eleito para poder
ser eleito, ele tem que ter no mínimo 10% do quociente eleitoral. Então, num partido que tem um candidato teve uma votação estrondosa e o segundo colocado teve uma votação, ou o terceiro ou o quarto colocado teve uma votação insignificante, ele só vai poder ser considerado eleito se ele tiver no mínimo 10% do quociente. Então, mais ou menos assim um exemplo. Osasco, o pessoal acha que na próxima eleição o quociente vai ser em torno de 20 mil votos. Então, nenhum candidato vai ser eleito em Osasco com menos de 2 mil votos. Deixa eu dar um exemplo aqui. O Grupi é candidato, tem 10 mil votos. Aí o segundo mais votado do partido, que ele está, é eu. Eu tive 1.690 votos. Mesmo com essa votação esplêndida dele, eu não consigo pegar a Se segunda você não vaga. atingir os 10%, sua vaga vai passar para outro partido e tal. Você só vai ter a possibilidade de ser eleito se ninguém mais, tem uma vaga ainda para distribuir ou 2 vagas para distribuir, e ninguém mais tem Aí 10%. é o mais votado. Aí é o mais votado, aí sim. Aí vai poder O assumir. que o senhor acha dessa decisão? É boa? Eu acho que ficou uma técnica O muito problema esquisita, acaba porque é o aquela do seguinte... Tiririca, não, né? o que acontece? Enéas. Para vereador, eu não sei se vai ter muito efeito prático. Pode ter efeito prático, nem você falou, para Tiririca, os grandes puxadores de voto e tal. Mas para vereador é o seguinte, ficou meio confuso, porque assim, o exemplo que você deu. Então você é suplente, você não vai assumir, a vaga passou para mim e para o Edgar. Ele assumiu porque conseguiu os 10% no outro partido. Muda a suplência também? Não, então, Não. aí você vai continuar sendo suplente dele. Então, o candidato que foi eleito foi convidado para assumir um cargo, ou por algum motivo, ou foi ser deputado, abriu a suplência. Mesmo não tendo os 10% do você vai poder quociente, assumir. pode assumir Aí você como vai poder suplente. assumir, quer dizer, você não pode assumir num primeiro momento como candidato efetivo, Mas mas vai pode- poder assumir Mas se o depois na candidato, suplência. se o titular que se licenciou para ser secretário acaba morrendo, sofreu um Você acidente, vai assumir definitivamente. aí assume definitivo sem ter os 10%. Mas ele não da será cabeça. eleito. Não foi eleito. Ele não foi eleito. Mas ele ele assumiu assume- pela suplência. Pela Pela suplência. suplência, ele se torna titular pela Sim. suplência, É. porque o candidato titular faleceu Sim. e ele acaba É. entrando. Quer dizer, mas então, como você bem disse, não vai ter mais lá o que chamava lá de efeito Tiririca, efeito Enéas, né? Tá certo. Tem muitas perguntas aí, Grupo. Vamos Muita dar uma gente. acelerada? Vamos acelerar. Vamos lá. O Mauro fala, sempre vejo um assunto diferente no programa. Nilson, parabéns por estar vestindo a camisa de Osasco. Final telefone 0108. O Não, deixa eu Catarina... só fazer meu comentário aqui. Ó. Sempre vejo um assunto diferente no programa. Nilson, parabéns por estar vestindo a camisa de Osasco. Mauro, olha, eu procuro sempre vir com a camisa diferente realmente. E obrigado por você estar dizendo que eu uso a camisa de Osasco. Eu uso a camisa de Osasco até quando eu escrevo no jornal, até quando eu falo aqui. Eu sou osasquense legítimo e defendo muito essa cidade. Visto essa camisa, acredito que os dois aqui, ambos aqui, até o Gurupi veste a mesma camisa que eu visto, não é verdade? Acho que todos nós Amamos essa vestimos cidade essa aqui, não tenha dúvida que adoramos ela e sempre vamos defender essa camisa Osasco. E o Catarino Luiz, final do telefone 2706. Não deveríamos ter reforma, e sim uma demolição e começar do zero. Um desabafo. O que você acha disso? Não, eu acho que ele está certo. Acho que ele está certo, porque para a gente, advogado, Edgar, sabe disso, é difícil, rapaz. Porque o que existe de lei aí para tudo quanto é lado que cuida do processo eleitoral, para a gente é uma dificuldade. Código Eleitoral, Constituição, e lei de prestação de contas, instrução do tribunal, lei complementar da elegibilidade, lei dos partidos políticos, lei... Nossa, tem tanta coisa que você precisa ir procurar. O ideal seria realmente uma reforma, fazer tudo. Olha, está aqui, ó. O que pode, o que não pode, a eleição tem que ser, está aqui, está tudo escrito aqui. Acabou, excelente. Seria ideal, inclusive, com a participação popular, né? Ó, acho melhor fazer assim, fazer assado. Poxa vida, isso seria o ideal. O que o senhor acha dessa mudança que pode ter aí de os candidatos majoritários só exercer 2 mandatos e depois não poder exercer mais, que é parecida com a lei americana? Parece que é uma PEC que está entrando lá no Brasil. Então, seria um limitador aí, tem um sentido, né? Fala que é para Tem atingir o sentido. Lula em 2018. Isso daí é para o seguinte, ser isso daí é candidato. assim, é que nem ser síndico de prédio, né? Que a gente vê aí. Às vezes tem síndico, o cara quer ser síndico de prédio, ninguém quer ser síndico de prédio. Né? Aí aquele cara que quer ser, acaba sendo 1, 2, 3, 4, 5 vezes, tá vendo? Ó, ninguém quer ser. Tem direito, o prédio, tudo bonito. Aí todo mundo quer, né? Então, é que nas eleições sempre tem outros interesses, né? A vaidade, o cara quer ser prefeito porque, né? Às vezes quero mostrar que um bom prefeito e tal. Aí é duro, porque às vezes o cara é bom mesmo, né? Merecia continuar, mas aí tem aquele problema, mas a alternância, tem que mudar, tem que ter alternância. Eu vejo com bons olhos. É. Do meu ponto de vista, eu acho que é legal. A pessoa fica 8 anos, dá chance para outro, contribuiu com a parcela dele na cidade, ou no estado, ou lá na presidência da República,
E entra outro, é o modelo americano. Lá o presidente da República só fica 2 mandatos. E nunca mais. E se perder outro mandato, o segundo mandato também não volta mais. Pelo menos teve a chance, né? Exatamente. O Haroldo César, estamos falando de reforma, ele acha e pergunta, parlamentarismo já. O que vocês acham disso? Pelo modelo aí que está, né, parece mais ou menos que é o parlamentarismo, né? A gente viu aí como a presidente governa, né? Estou falando de âmbito nacional, né? Não estamos falando o enfraquecimento da presidenta. Aí o Michel Temer é nomeado para tudo, para fazer interlocução e tal, e aí tem que se dirigir para o presidente do Senado, ou o presidente. Quer dizer, é um parlamentarismo às avessas aí que nós estamos vendo, né? Mas. O Haroldo ainda ele faz uma pergunta aqui, que quem não reside na cidade não deveria se candidatar, como uma pessoa que não reside na cidade pode ajudar a mesma. Parlamentarismo já. Ele fala assim, dessas pessoas que temos conhecimento de vereadores aqui, de Osasco, de Barueri, que às vezes não mora na cidade. O Gurupi mesmo foi assessor de um vereador que morava no Morumbi, eu não vou falar o nome dele. Tá certo, Gurupi? Mais ou menos. Mais ou menos não, é verdade. Mas enfim, é verdade. Não mora aqui na cidade. Ele está dizendo assim, eu também concordo em parte. Como é que uma pessoa que não mora na cidade, no caso de um vereador, pode entender da cidade, né? Que às vezes, assim, que nem o doutor Edgar falou, o problema dessa região metropolitana, né? Às vezes as cidades são tão próximas, ou tem um lugar mais decente, para morar mais seguro, e a pessoa prefere lá por questão de segurança, questão de, né? E é um bom político, é um bom vereador, é um bom prefeito para a cidade. Aí você acha legal, por exemplo, um deputado estadual, ser deputado estadual no estado de São Paulo e morar em Minas? É a mesma coisa, doutor. Não, mas aí não permite, né? Mas é a mesma coisa, é residência, né? Eu moro lá em Minas, mas você já que é o que a emenda lá do José Serra quer, né? Acabar com... não precisa dizer onde está morando. Morou no Brasil, pode se candidatar, não é isso que ele diz? Na realidade, o que iria definir domicílio eleitoral seria os votos que você vai ter lá. Se você é conhecido naquele local, teve voto lá, porque você tem alguma influência lá. Mas o contato com o povo do dia a dia fica impossível com a pessoa morando longe, eu acho. Mas aí como que você acha que ele vai conseguir se reeleger? É a opinião do Edgar. Não, pelo projeto do Serra, que ele quer dizer que o resultado da urna daria, dizendo que aquela população entende que ele sim é uma liderança daquela região e que merece. Mas se ele falta com a verdade, dizendo que mora lá e não mora, porque não precisa comprovar. Que eu acho que justamente... Tem que falar a verdade, olha gente, eu não o projeto é justamente para que, permitindo, né, no caso, se fosse aprovado esse projeto, eles iam falar abertamente. Eu moro em outra cidade, mas sou candidato, né? Mas vamos dar um exemplo. Livre, Ulisses Guimarães, segundo na época da Constituição, ele teve votos em vários estados. Nós tivemos também 2 casos. Leonel Brizola foi governador do Rio Grande do Sul e governador do Rio de Janeiro. Transferiu a residência. Transferiu. Mas do Ulisses Guimarães, ele tinha voto suficiente para ser eleito em vários estados. O José Sarney mesmo, ele era do Maranhão, se candidatou ao Amapá, né? Amapá. Exatamente. A filha ficou no Maranhão, ele ficou no Amapá, mas transferiu a residência. O pessoal não comenta que o próprio Aécio passa a maior parte do tempo do Rio de Janeiro, mas é verdade mesmo. Ele é mineiro, mas ele, como senador, mora no Rio de Janeiro. Mas a residência dele é em Minas. Né? Ele mente, na realidade, quando fala, eu moro em Minas Gerais. Não mora, ele mora no Rio de Janeiro. Ô, Nilson, eu acho que é interessante, eu acho que o eleitor está ativo. A Maria Luísa, ela pergunta, aqui em Osasco vou estar de olho, o que é importante. Será que nessa eleição teremos um comprovante de voto? Aí é com o doutor aqui. Não, então teve alteração, né? Agora exige a impressão do voto, só que pela lei que se for sancionada, o prazo para isso é para a próxima eleição geral. Então, para a eleição ainda de prefeito e vereador, não terá. A eleição geral? Só, para a próxima eleição geral. Vai valer a eleição geral mesmo ou era só... Não, a impressão 2022? Do voto, a eleição geral que diz é a eleição de presidente. Ah, tá. Pensei que ia ter eleição geral para... A unificação, você quer dizer? Você quer dizer a unificação? Unificação. Ah, sim. Não, porque não passou, né? Essa questão dos prazos, da mudança dos prazos. Então, para a próxima eleição geral. Então, para essa de prefeito e vereador, ainda não vai ser implementado a impressão do voto. Em poucas palavras, o Leonardo Medeiros, final do telefone 9979. Quais as mudanças mais significativas, na sua opinião, doutor Edu? Eu acho que essa questão da cláusula de barreira, que é esses 10%, a diminuição do prazo de campanha, a diminuição da forma de fazer a propaganda, né? A forma de arrecadação,
Acho que essas são as mais significativas. Outras têm questões técnicas, que privilegia as mulheres, né? Obriga a participação das mulheres no horário Quanto que é a eleitoral. participação da mulher? Mudou alguma Não, coisa? não. Só, isso daí não. Mas mudou a obrigatoriedade do tempo de propaganda. Aí vai ter que ter a mulher no tempo de propaganda. É 30%, né? 70% e 30%. Não, aí é gênero, né? Então tu faz Gênero. homem com mulher. Não pode ter um partido só de mulher. Só de mulheres. Tem que ter um partido, desse partido só de mulher, vai ter que ter 30% de homem. E o contrário é a mesma coisa, é o gênero. Só que na propaganda é específico, não é gênero, é mulher. Mas tem uma fase que o Então pessoal tem que ter no mínimo Tem que ter no mínimo 30%. da propaganda da mulher. É diferente. Agora mudou, então. A mulher vai ter mais oportunidade de aparecer. Até na arrecadação. televisão. No fundo partidário, Uma vai ter que ser uma vergonha, parte né? destinada para a mulher e tal. Aquelas propagandas de partidos que a gente só vê um candidato aparecendo, com vários deputados estaduais, aquilo lá vai acabar. Ah, que maravilha. E vamos imaginar, o candidato lá, o PTB, não consegue número suficiente de mulheres. Como é que ele vai conseguir preencher o número de vagas? 70, 30 ou, vamos imaginar, não tem nenhum. Na nossa cidade nós temos 32 vagas, geralmente, que é 150% do número de 21 cadeiras. É comum Não acontecer. tendo vaga, não tendo mulheres, como é que fica? É comum acontecer. Acontece. Né? Você, Comum acontecer. O que Você que pode faz? só colocar homens? Só que você perde as vagas. Se você não colocou mulher, você vai perder as vagas que eram destinadas às mulheres. E você vai ter que provar que você fez de tudo para poder ter mulheres. A convocação, quem foi. Pode falar, não, vou lançar só homem e vou... Mas perde as vagas em que sentido você está falando? Ele não vai poder lançar os 32 candidatos homens. Ah, sim, não pode substituir. As vagas, As vagas das mulheres vão ficar reservadas. Mas existe uma interpretação mais ou menos o seguinte, de 70 a 30 do número de candidatos que você está lançando. Para nisso eu vou Não. perguntar para o Edgar aqui, para o Seguinte. povo entender. Seguinte. Um partido sai sozinho, quantas vagas tem direito? Hoje, 32. E se coligação? 42. Então, pela nova A lei... coligação pode ser 2, 3, 4 partidos, Então, 42 do sim, mesmo jeito? sim. Mas mesmo pela jeito. nova lei, não. Agora 150 para tudo. Ah, sim, 150. Como que é? 150% para tudo. Tanto Do para número coligação de como partido. Ah, é 150%? Acabou. 150%. 32 candidatos. Vamos arredondar. No caso de Osasco, Sim. 32 candidatos. Mesmo com a coligação é 32? Sozinho ou coligação? Acha vida. Não importa. Boa Esse informação. 150% é do número de cadeiras que estão em disputa, correto, doutor? Isso. Sim. Isso. Porque numa cidade que tem lá, vamos imaginar, Osasco, são 21 cadeiras, Então dá vai um para total de 31,5. Aí arredonda para 32. 32. Numa cidade que tem apenas 10 vereadores, É que é só o para seguinte, dar um exemplo mais que é claro, o seguinte, tem uma tabelinha, para a cidade que tem menos candidato, tem um número máximo, tem um número maior porque como tem pouco candidato, pouca cadeira em disputa, então eles aumentam o número de candidatos, não é essa a proporção. Então, por exemplo, cidade que tem 10 até 12 candidatos, pode lançar 200%. Aí vai para cidade pequena, aí é para cidade pequena. Com o Pirapora do Bom Jesus, Aí é para por cidade exemplo. pequena, não entra esse 150%. Vamos lá, Gorpinho, vamos lá. E a Maria das Dores, telefone final 7276, e se a população já enfrenta tantos problemas, carência e tudo mais, ainda o pessoal dos partidos pedindo dinheiro. Qual o nome da pessoa? A senhora Maria das Dores, telefone Grande abraço, 7276. Obrigado por prestigiar o nosso programa. Aí. De fato, a gente tem razão, tem vários problemas que a gente vê hoje na vida, todas essas dificuldades, mas campanha eleitoral é uma coisa que faz parte, é necessário, vai acontecer, tem que acontecer, faz parte do contexto aí, e para se fazer uma campanha precisa de dinheiro, né, para poder pagar as despesas de uma campanha. Então, eu entendo que é uma coisa necessária mesmo, não tem como simplesmente, não vamos mais fazer campanha eleitoral, tem que ser feito para os candidatos poderem dar um pitaco aí? Por favor, porque é o seguinte, deve. Dona Maria das Dores, realmente precisa de dinheiro. E tem o financiamento público. É que os partidos que nós falamos aqui, o partido lá de nível nacional não manda para o Financiamento diretório. público existe para o partido, mas não repassa a verba. Porque é o seguinte, a verba partidária, o fundo partidário é uma grana, é muito dinheiro. Parece que eu vi que Teve é aumento? 3 bilhões, parece que eu Não, vi, né? é calculado assim. É calculado, No ano de 2000 35 centavos por eleitor do ano anterior do orçamento. Então esse é o fundo partidário para dividir 35 centavos. por eleitor do ano anterior ao do orçamento. Nossa, é muito dinheiro. Então, aí divide 90% para os partidos que têm representatividade na Câmara e 10% igualmente para todo mundo. Então, é muita grana. Então, se tivesse isso daí distribuído para os partidos pequenininhos aqui embaixo, talvez não precisaria ficar o candidato batendo caneca aí atrás de recursos. Tá certo. E o Joaquim Almeida, Bem rapidinho agora que nós estamos encerrando o programa. Joaquim Almeida, final telefone 0441. Como é que funciona essa reforma política? Qual o efeito prático
e como isso age nos partidos pergunta a seguinte, e como ajuda diretamente. o eleitor. Faz a seguinte. Já foi essa. Então tá. Não, é isso aí. Vai diminuir o gasto de campanha, né? Vai obrigar O os prazo. candidatos a ir atrás de pessoa física. Hoje a pessoa, além de pedir o voto, vai ter que pedir ajuda financeira também para a Exato. pessoa física, né? Um desafio, vamos dizer que dobrado agora. Além de ele se preocupar, candidato, em ir atrás do voto, ele vai ter que pedir amigos que ajudem na E campanha a dele campanha vai também. ser na conversa mesmo. Vai diminuir muito material. Doutor Edu, eu quero agradecer a sua presença aqui. Muito obrigado pela presença. Foi muito esclarecedor a sua participação. Nós vamos trazer de volta aqui. O Edgar também. Obrigado pela participação. Foi muito importante. As pessoas que nos assistiram. Até eu que estou entrosado com a política, muita coisa que eu não sabia foi revelada aqui hoje. Até fico contente com isso. Nós vamos encerrando, né, Gurupi? As considerações finais, por favor, doutor. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Gurupi. Obrigado, doutor Edgar. Prazer ter com vocês aqui. Espero estar numa próxima oportunidade. Vai voltar, Tá bom? tenho certeza. Obrigado. Edgar, por favor, doutor, que também é advogado. Agradeço o convite. Nilson, foi um prazer estar aqui. O próximo convite, terei satisfação de mas estar não aqui tenha novamente. dúvida. Muito obrigado. Não tenha dúvida. Gurupi, o programa hoje foi nota 10. Eu acredito que os convidados nossos, não fazendo dos outros, mas é com o tema, esse tema é muito importante, é tema atual, da atualidade. Então, acho que quem nos assistiu hoje, esse programa vai ser representado amanhã, sábado, às 22 horas. Avise os amigos, 22 horas, pode assistir até pela internet, www.tvosasco.com.br. Muito obrigado a Tânia Alcântara, telefone 4792. Muito obrigado pela sua participação toda especial. E muito obrigado, Nilson. Obrigado, doutor Edu. Obrigado, meu jovem Edgar. Muito bem mesmo, o programa valeu a pena. Falou. Vamos ficando por aqui. Quarta-feira estaremos de volta com mais um programa Fala a Verdade. Obrigado, fiquem com Deus, bom final de semana.